Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas, também aqueles que nos acompanham pela internet. Hoje celebramos a memória de Santa Escolástica, Virgem. Escolástica nasceu em Núrcia, na região de Perúgia, cerca do ano 480. Faleceu em Monte Cassino, no Frosinone, aproximadamente em 547. É conhecida através dos diálogos de São Gregório Magno. Virgem sábia, antepôs a caridade e a contemplação às simples regras e instituições humanas, como manifestou no último colóquio com seu irmão São Bento, quando, com a força da oração, pôde mais porque amou mais. Seu sepultamento é lembrado no dia 10 de fevereiro, pelo calendário marmóreo de Nápoles, século IX, e pelo martirológio de Esuardo, em 870. Rezemos de modo particular por todas as monjas beneditinas que hoje celebram Santa Escolástica como solenidade. Iniciemos esta Santa Eucaristia pedindo perdão a Deus de nossos pecados. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Neste momento de silêncio, cada um apresente ao Pai as suas intenções, pelas quais deseja oferecer e celebrar esta Santa Missa. Oferecemos esta Eucaristia pelos falecidos: Maria Souza Silva, 2 dias. Maria Marina Ferrari Teixeira, 3 dias. Pela saúde de Marcelo Lopes, Emma Cecília, Graciosa, Elizabeth Ulloa, Padre Antônio, pela saúde de Marcos e Letícia, Miriam, pela saúde de Gabriela e família. Celebrando a festa de Santa Escolástica, nós os pedimos a Deus a graça de imitá-la, servindo-vos com caridade perfeita e alegrando-nos com os sinais do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Sentados, ouçamos a palavra do Senhor. Leitura do livro do Gênesis. No dia em que o Senhor fez a terra e o céu, ainda não havia nenhum arbusto do campo sobre a terra, e ainda nenhuma erva do campo tinha brotado.
porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e nem existia homem para cultivar o solo. Mas uma fonte brotava da terra e lhe regava toda a superfície. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe as narinas e o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, a oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim de Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus deu ao homem uma ordem dizendo: podeis comer de todas as árvores do jardim, mas não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que fizeres, sem dúvida, morrerás. Palavra do Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. De majestade e esplendor vos revestis, e de luz envolveis como num manto. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Todos eles, ó Senhor, de vós esperam, a que seu tempo vos lhes deis o alimento. Vós lhes dais o que comer e eles recolhem. Vós abris a vossa mão e eles se fartam. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Se tirais o seu respiro, eles perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renasce, e da terra toda a face renovais. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vossa palavra é a verdade. Santificai-nos na verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. E Jesus lhes disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim Jesus declarava
que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, as imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o ser humano. Irmãos e irmãs, esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados um momento. Queridos irmãos e irmãs, continuamos lendo o livro do Gênesis. A página que lemos nesta Eucaristia nos recorda que o ser humano possui o seu sopro vital a partir do sopro divino. Na medida em que o ser humano se alimenta deste sopro divino, ele experimenta a plenitude da sua vocação, da sua existência. Também o texto nos recorda que o ser humano foi colocado no jardim para cultivar e guardar. Cultivar e guardar. Em nosso tempo, com esses grandes desafios climáticos que transformam tantas situações em nosso planeta, nós observamos que talvez cultivá-lo, a humanidade tem cultivado bastante, mas sem dúvida estamos longe de guardar aquilo que o Senhor criou. Precisamos de fato uma grande conversão pessoal, individual e também social para guardar a criação de Deus. E depois, o terceiro ensinamento é que o ser humano recebe a liberdade, o livre-arbítrio. Por ser criado da terra, do pó, como um ser frágil na sua natureza, limitado, recebe o selo da semelhança com Deus. E a semelhança com Deus é justamente poder escolher, receber a possibilidade e a capacidade de discernir, de distinguir, de dar valor, de atribuir valor às realidades que o circundam. E, na verdade, a ruína ou o êxito da vocação humana está nisso, em saber discernir, saber escolher, saber diferenciar aquilo que edifica daquilo que destrói, daquilo que promove o bem comum e daquilo que exalta os nossos egoísmos. Ao ser humano, pois, Deus deu a capacidade de escolher e, ao mesmo tempo, deu uma ordem: não comerás da árvore
do conhecimento do bem e do mal. Se comeres, morrerás. Portanto, o viver ou morrer não depende de Deus. A gente sempre tende a jogar para Deus o que é nossa responsabilidade, porque assim é mais cômodo. E a gente se justifica de todas as bobagens que faz e que escolhe. A escolha cabe ao ser humano. E nós recebemos a capacidade de discernir e distinguir o que favorece a vida e o que favorece a morte. É claro que quando nós somos infantis, e isso eu não estou falando de biologicamente, criancinha, mas quando nós temos uma personalidade infantil, podemos ter 40, 50, 60 anos e viver como criança. Né? E vocês conhecem muita gente que infelizmente vive assim. Quando nós somos infantis, nós não assumimos as responsabilidades dos nossos atos. A gente sempre culpa os outros. Responsabiliza os outros. E quando nós somos justamente imaturos, nós preferimos que os outros escolham por nós. Enquanto mais imaturos nós formos, mais a gente se apega a sistemas rígidos de normas e de leis, onde tudo está pré-estabelecido. Então eu não preciso decidir nada, porque tudo é o outro que decide por mim. Por isso que a religião também é perigosa. E grupos religiosos podem ser altamente perigosos. Quando existem aqueles gurus, que podem ser também padres, que determinam tudo sobre a vida dos fiéis. Tudo está pré-estabelecido, determinado e decidido. Então a pessoa, na sua infantilidade, ela abraça tudo aquilo, sem saber porquê, sem ter as motivações autênticas e verdadeiras, simplesmente para se manter naquele grupo. Quem tem um pingo de maturidade não consegue ficar nesses grupos. Pode até ficar um tempo, mas depois, como diz a moçada, vaza. Porque enxerga que é manipulado e que é escravo das vontades do guru. Por que acontecem tantos abusos nos grupos religiosos? Infelizmente, inclusive na nossa igreja. Por causa dessas mentes perversas que querem dominar, manipular e explorar, e por causa das pessoas imaturas e infantis que se submetem a qualquer desejo e vontade do guru e que se apresenta iluminado, porque obviamente não vai se apresentar como um perverso. Se apresenta iluminado, a pessoa acha que aquilo é o suprassumo da espiritualidade, e vem o abuso primeiro de autoridade, vem o abuso de consciência, e pode chegar até os abusos sexuais. Quando a pessoa ela cresce, amadurece, ela não aceita
nem abuso de consciência, nem abuso de autoridade, e muito menos abuso sexual. O perverso, ele convence a vítima de que ele é o culpado. Aí é que está a perversidade. Então, queridos irmãos e irmãs, isso acontece na política, acontece em todos os sistemas sociais. Não é só uma questão religiosa. Por isso que hoje, em nosso tempo, o mais necessário numa religião sadia, que salva, que sadio e salvar são da mesma raiz, né? O sadio salva, o doentio mata. Por isso que hoje, mais do que nunca, é preciso formar as pessoas para o justo discernimento. E discernir é, em primeiro lugar, um dom do Espírito de Deus. Claro, o Espírito nunca conduz à morte. Nunca. Porque o Espírito divino, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, é aquele que nos convence e nos forma para vivermos como filhos e filhas muito amados do Pai. Irmãos de Cristo. E é isso que Jesus critica no Evangelho segundo Marcos hoje. Ele chama a atenção da multidão e depois os discípulos que perguntam para ele em separado: mas o que você quis dizer com isso? Quando Jesus diz: o que torna o homem impuro, o ser humano impuro, não é o que entra, mas é o que sai do coração. O que Jesus está dizendo? Que cabe a nós discernir. Não tem uma norma pré-estabelecida externa. Mas repito, os imaturos e infantis adoram regras. Adoram regras. Mas uma vida que se rege por regras externas, ela pode ser aparentemente santa, mas é medíocre. Não se iludam. Não se iludam. Não é porque a pessoa cumpre a regra, é que necessariamente ela vive a caridade. Quando eu dava aula para os seminaristas aqui, antes de ser diretor, eu sempre dizia para eles nas aulas de evangelhos, e eu como seminarista vivi isso, fiquei 10 anos no seminário. Eu aprendi no seminário a ter pavor das pessoas que cumprem as regras. Ai, padre, por quê? Porque é assim. Então eu tenho a escala para lavar a louça, né? Tem trabalhos comunitários. Então, está o meu dia lá na escala. Boris, louça do almoço essa semana. Aquilo é a regra. Se eu faço com amor ou de má vontade, não está em jogo. Está em jogo é se eu for naquele horário na cozinha, lavar a louça e voltar para o meu quarto. Se eu fiz o que está dentro do coração para lavar aquela louça, ninguém está vendo. Se eu estou com raiva, ou se eu estou com generosidade, com humildade, prestando um serviço verdadeiro. Só Deus conhece. Mas a pessoa cumpre a regra. Cumpre a tabela. Só que aí tem um dia que um colega está doente, está com febre. Ele não pode lavar a louça no dia dele. Aí aquele que é fiel na tabelinha, diz:
Estou nem aí. Não é meu dia. Meu nome não está na lista. Não tenho nenhuma obrigação. Cumpro a regra. Não me interessa se meu colega está com febre, se está doente, se está vomitando, se pode ir na cozinha lavar. Não, por quê? Porque não é meu dia. Não está meu nome na lista. Não tem caridade, não tem solidariedade, não tem misericórdia, mas aos olhos da tabelinha, ele cumpriu. Essa é a religião da mediocridade. Mas cumpre a lei. Vocês entenderam? Então, muito cuidado, viu, gente? Muito cuidado. Porque não é quem cumpre a lei no papel, literalmente, é que necessariamente serve com amor, cresce na solidariedade, na misericórdia. E normalmente os perversos enganam bem. Então Jesus nos adverte: cuidado com a exterioridade. Analisem o que move o vosso coração. Essa é a advertência de Jesus para nós. Saibamos discernir aquilo que nos move interiormente. E não simplesmente cobrir regras para agradar nossos gurus ou aqueles que têm autoridade sobre nós e que exercem mal a autoridade. Porque a gente nunca vai sair da infantilidade, porque não chama para si a responsabilidade de discernir o que de fato agrada a Deus. Supliquemos discernimento nestes tempos mais do que necessários. Discernimento para a igreja, discernimento para cada batizado, discernimento para cada ser humano. E que Deus tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, ouvi as nossas preces ao proclamarmos as vossas maravilhas em Santa Escolástica, e assim como vos agradou por sua vida, seja de vosso agrado o nosso culto por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e celebrar a vossa admirável providência nos santos e santas que se consagram ao Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Nele chamais novamente os fiéis à santidade original e a experimentar já aqui na terra, participando do vosso reino, os dons reservados para o céu. Unidos à multidão dos anjos, dos santos e santas, proclamamos a vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Oração Eucarística número 3. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas. E não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva,
da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos essa nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, São José, seu esposo, os apóstolos e mártires, Santa Escolástica e todos os santos e santas, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Odilo Pedro, seu auxiliar Ângelo, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Rezemos pelos falecidos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Te pedimos por Maria Souza 2 dias, por Maria Marina Ferrari Teixeira 3 dias, e a todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles esperamos também nós, saciar-nos eternamente da vossa glória, quando enxugardes toda lágrima de nossos olhos, então contemplaremos como sois, seremos sempre semelhantes a vós e cantaremos sem cessar os vossos louvores, por Cristo nosso Senhor. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Movidos pelo Espírito de Cristo que habita em nós, instruídos pela palavra e pelo exemplo de vida de Jesus, nosso Mestre e Senhor, rezemos juntos ao único Deus que é Pai de todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida, diz o Senhor. Irmãos e irmãs, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. Corpo de Cristo. Amém.
Eis que vem o esposo, ide ao encontro do Cristo, o Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, fortalecidos pela participação nesta Eucaristia, fazei que, a exemplo de Santa Escolástica, nos esforcemos por servir unicamente a vós, trazendo em nosso corpo os sinais dos sofrimentos e da ressurreição de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Quero lembrar que na sexta-feira, hoje é quarta, na sexta, dia 12, nós teremos a adoração ao Santíssimo Sacramento aqui na paróquia, das 17 horas às 18. 1 hora de adoração, das 5 da tarde às 6 da tarde. Quem quiser e puder vir para fazer a adoração aqui na igreja, será muito bem-vindo. E aqueles que não podem, esta hora de adoração será transmitida pelo Facebook da nossa paróquia, portanto as pessoas podem também rezar de casa e assim adorar o Senhor. Lembrando que na quinta-noite nós temos também a reflexão da palavra, a liturgia do domingo, às 20 horas e 30 minutos, no Facebook também da paróquia e no canal do YouTube da paróquia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Escolástica, desça sobre vós, sobre as vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Um bom dia a todos e obrigado.